Hello students, how are you today? Are you fine? It's good to see you again. We are going to start our English class, lesson 1, and I hope that you enjoy our classrooms, okay? So let's start. Bem, pessoal, vamos iniciar agora a nossa English class, lição de número 1, tá? Countries and Nationalities, uma introduction, uma introdução a países e nacionalidades, seguindo também o conteúdo que está no livro didático, ok? Muito bem. Quando a gente estuda countries and nationalities, é importante que você entenda o seguinte: country, aqui está no plural, você está olhando aí embaixo da bandeira dos Estados Unidos, countries, está no plural, mas é country no singular. Essa palavra country, ela pode ter outro significado, tá? Significado de, se não me engano, de campo, terra, mas isso é outro detalhe que é apenas um detalhe adicional. Normalmente ela tem o significado de país, tá? Country, país. E nationalities tem a ver com a nacionalidade, né? O que significa país? País é uma região, um território, né? Uma região marcada, que forma um território, e pessoas que que compartilham a mesma cultura, a mesma língua, têm uma religião predominante, elas formam um país, vamos dizer assim, né? Formam uma nação, e essa nação ela vive no país, ok? É interessante que não necessariamente uma nação precisa de um país para sobreviver, para existir. Se você olhar para a história de Israel, Israel durante muitos séculos foi apenas uma nação, um povo espalhado entre outros países. Até que em 1948, o Estado de Israel, Israel volta a ser um país porque eles voltam para a terra, aí naquela região de Jerusalém, naquela terra que hoje em dia se chama Palestina, né? Mas nos tempos bíblicos era a Judeia. E aqui, nesse caso, a gente vai estudar um pouquinho como é que a gente fala isso em inglês, né? Países e nacionalidades em inglês, né? Nós temos aqui, por exemplo, você está olhando na tela, você tem a bandeira dos Estados Unidos, a bandeira do Brasil, e um detalhe aqui também a bandeira da Grã-Bretanha, tá? Que é uma mistura aqui da Inglaterra, da Escócia, ok? E a gente vai ver outros países também aqui nessa aula. Então vamos ver como é que a gente pronuncia aqui. Vamos lá. Primeiramente, countries and nationalities. Nós temos no livro de vocês tem, tá? Vários países também, a maioria também tem aqui, mas vamos ver aqui Great Britain. Nós temos Great Britain, nós temos Finland, the USA, the Netherlands, e a gente vai treinar cada um aqui, tá? A pronúncia. Mas eu quero que você também preste atenção na escrita, como é que se escreve isso aqui. Então vamos lá. Great Britain. Opa, deixa eu voltar aqui. Aqui. Great Britain. Grã-Bretanha. Ok? British. Quem mora na Grã-Bretanha é um britânico. British. Great Britain. British. Finland. Finland. Finnish. É interessante que essa palavra aqui tem o som de outra palavra, né? Conhecida. The USA, the United States of America. USA é Estados Unidos da América, né? E quem mora aqui é um americano. Até porque eles não vão falar assim, eu sou um estadunidense da América. É mais fácil para eles falarem, sou americano. Então, the USA, the United States of America, American, é a nacionalidade, American. The Netherlands, Netherlands hoje em dia se chama Países Baixos, mas é muito comum nós falarmos ainda Holanda, ok? E quem mora em The Netherlands é Dutch. Temos também aqui o France. Quem mora em France, aqui é bem fácil. French, ok? Quem mora em France, French. Temos também Turquia, e quem mora na Turquia é um Turkish, um turco. Temos Italy, Itália, quem mora na Itália é um Italian. Tem esse aqui, Australia. Repara o seguinte, que você também tem aqui a bandeira, né, semelhante, porque a Austrália ela foi colonizada por ingleses, né, países anglófonos. Australia.
Australian, Australian, ok? Australia, Australian. Spain, Spanish, Spain, Spanish. Japan, Japanese, Japan, Japanese. Portugal, Português, Portugal, Português. Temos também China, Chinese, China, Chinese. Quem mora na China é um chinês. A gente fala Chinese. Germany, German. Isso aqui é Alemanha. Germany, German. E por último temos o Brazil. Brasil. Antigamente se escrevia também assim, hoje em dia com S, tá? Em português, mas em inglês ainda se mantém Brazil com Z. And Brazilian. Brazilian. É interessante aqui que, né, nós falamos, né, português, mas o nosso português é um Brazilian português, né, um português brasileiro, um português adaptado para a nossa realidade, ok? Isso devido a Portugal ter sido, né, feito um trabalho de colonização aqui muito grande, né, assim também como aqui na Austrália se fala o inglês, ainda que o inglês australiano seja bem diferente do falado na Grã-Bretanha, né? Grã-Bretanha, hoje em dia também a gente pode chamar de Reino Unido, que é basicamente o Reino Unido, que é o país de Gales, a Irlanda do Norte, Inglaterra e Escócia. Ok? E temos aqui também Portugal, como colonizou aqui o Brasil, a gente tem um português, só que adaptado, português brasileiro. E nós temos também o inglês falado na Grã-Bretanha e o inglês falado na Austrália, que são um pouquinho diferentes. Tá? Mas basicamente é a mesma língua. Muito bem. Uma observação aqui. Isso aqui, às vezes, até eu passo, né, deixo passar batido, mas é importante a gente lembrar. Em português, quando a gente escreve o nome de país, a gente escreve com letra maiúscula. Em inglês, não é somente o nome do país, mas também a nacionalidade. A gente escreve com letra maiúscula. Então, por exemplo, você tem Brasil, letra maiúscula. Brasília, letra maiúscula também. Mexico, México, né? Não é México, é Mexico, Mexican. Spain, Spanish. Portugal, português. China, Chinese, todos com letra maiúscula, tá? Tanto país quanto a nacionalidade. Isso aqui é importante apenas para que você saiba também como escrever, ok? E um detalhe aqui que eu acrescentei, tá? O Mexico, que não tem aqui nessa tabelinha, tá? Aqui você não encontra, mas aqui você tem Mexico, Mexico, por causa do X, por causa do X, Mexican, ok? Spain, Spanish. Portugal, português. Essa aula de hoje é apenas uma introdução, mas a gente vai ver isso com mais detalhes na próxima aula, ok? Alguns detalhes importantes que você não pode falhar, mas hoje, nessa aula aqui, eu quero apenas que você pratique a pronúncia, tá? E a escrita também. Não confunda país, ou aqui no caso, né, Grã-Bretanha, a região aqui, com a nacionalidade, ok? Não confunda isso aqui. The USA é o país, United States of America. American é a nacionalidade dessa pessoa. France é o país. French é a nacionalidade. Isso aqui é uma questão de treino e memorização. Você vai ter que memorizar. No livro também vai ter exercícios que vão te ajudar, ok? E tem outros países no livro, se não me engano, também. Tem Canadá, ok? Canadá, que é Canadá. E é interessante que no Canadá também existe, é um país, mas já houve até há muitos anos atrás uma certa tentativa de separação, mas não deu muito certo, porque uma parte do Canadá fala francês, né? E outra parte fala inglês, ok? E aí, devido a isso, há uma diferença cultural. Mesma coisa acontece aqui na Espanha, Spain, que tem uma região da Espanha que é a Catalunha. Catalunha se fala o catalão, tá? É bem parecido com o espanhol, bem parecido com o português também, mas é diferente. Então, quando você tem uma língua diferente, você naturalmente tem uma cultura diferente, ok? E aí, por isso, há também uma certa tentativa, já até algum tempo atrás, aí 1 ano atrás, 2, houve uma certa tentativa de separação aí da Catalunha da Espanha. Sempre há uma certa motim, uma certa revolta, porque existe essa diferença. Então, quando a gente entende isso, é bem interessante, ok? E é por isso que, por exemplo,
A língua, ela expressa o modo de viver da pessoa. Então, quando você estuda português, quando você estuda inglês, você não estuda somente a língua, você estuda também a cultura do povo, né? E como existe uma certa diferença entre o inglês falado na Inglaterra, né, até do inglês da Escócia, para o inglês dos Estados Unidos, para o inglês do Canadá, para o inglês da Austrália, você vai ver também que existe uma certa variante cultural. Assim também como a gente tem muita coisa parecida, né, que a gente herdou de Portugal, mas a gente também tem diferenças. A nossa língua é um pouco diferente porque recebeu influência de outros povos. E isso você percebe também, ok? Então, é importante que você treine. Vamos treinar mais uma vez isso aqui, para depois a gente já finalizar essa aula introdutória, ok? Vamos lá. Great Britain. Repete aí. Great Britain. British. British. Finland. Finnish. The USA. American. The Netherlands. Netherlands. Dutch. Dutch. France. French. France. French. Turkey. Turkish. Italy. Italian. Australia. Australian. Spain. Spanish. Japan. Japanese. Portugal. Portuguese. China. China. Chinese. Germany. German. Cuidado aqui, hein? Germany, com Y no final, país. German é a nacionalidade, a pessoa que mora lá. Brazil. Brazilian. Muito bem, e aqui eu vou pegar apenas um exemplo, a gente vai detalhar isso na aula que vem, mas, por exemplo, quando eu quero falar que uma pessoa é de um país, eu utilizo a preposição from, preposição de lugar from, que dá a ideia de origem, de lugar. Jane is from Scotland. She is Scottish. Jane é da Escócia, ela é escocesa. Ou então posso falar Jane is from Britain. She is British. Jane é da Bretanha, né? Da Britânia, ela é britânica. Michael is American. Michael is American. Lembra que aqui eu coloquei amarelo o verbo to be também, tá? Que significa é ou está. Nesse caso aqui é apenas é, né? Porque o Michael ele não é americano hoje, brasileiro amanhã. Ele sempre vai ser americano. Então é. Michael is American. Agora, se eu quiser falar de onde ele veio, né? He is from the USA. He is from the USA. Takayama is Japanese. Takayama is Japanese. He is from Japan. He is from Japan. Tá? Quando você quer falar o nome de um país, você sempre tem esse from. Mas a gente vai ver isso com mais detalhes na próxima aula. Thank you for your time. See ya. Bye bye. Okay.